Bem-vindos de volta do Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental fascinante: a modelagem matemática de processos químicos, com foco em reatores de tanque agitado. Pelo material que você mandou, parece que você está se preparando para algo especial, hein? Uma reunião importante, um projeto desafiador. É verdade. A modelagem matemática é crucial, né? Ela nos permite entender e prever o comportamento desses sistemas, que, vamos combinar, são bem complexos. É como ter uma bola de cristal, mas em vez de adivinhação, a gente usa equações. Exatamente. E você mandou um material incrível pra gente, hein? Trechos de um livro de engenharia química cheio de detalhes. Pelo que você selecionou, parece que você quer entender como o design do reator e as condições de operação, tipo temperatura, pressão, impactam a resposta dinâmica de um processo químico, né? Sem dúvida. E a modelagem matemática entra em cena justamente para isso, né? Para prever como o processo desenrola ao longo do tempo, permitindo que os engenheiros controlem e otimizem tudo direitinho. Mas como toda ferramenta poderosa, a gente precisa saber usar modelagem com sabedoria, né? Vamos explorar também os limites dos modelos simplificados e quando a gente precisa partir para soluções numéricas mais complexas. É isso aí. Nem sempre a solução mais elegante é a mais adequada, né? Às vezes a gente precisa usar a força bruta da computação para desvendar os mistérios da química. Perfeito. Para começarmos de forma simples, que tal a gente falar sobre o reator de tanque agitado de fluxo contínuo, o famoso CSTR? Imagina um tanque bem misturado, com fluxos contínuos de entrada e saída. Ah, o CSTR. Um clássico na engenharia química, né? É o ponto de partida ideal para a gente entender como o balanço de massa, um princípio super fundamental, pode ser usado para modelar um processo. Isso aí. Vamos dar uma olhada no exemplo 3.1 do livro, que foca num tanque de mistura. Digamos que a concentração do fluxo de entrada muda de repente, tipo como um degrau. O objetivo é descobrir como a concentração na saída se ajusta a essa mudança ao longo do tempo. E aqui entra o princípio do balanço de massa, né? O que entra tem que sair ou ser acumulado dentro do sistema. É como uma conta bancária. O dinheiro que entra ou sai ou fica guardado. Perfeito. Para simplificar, vamos assumir que o tanque está perfeitamente misturado. Essa suposição nos permite descrever tudo usando uma única equação diferencial, que felizmente a gente consegue resolver. É uma prática comum na engenharia, né? Fazer simplificações inteligentes que capturam a essência do processo sem se perder em detalhes desnecessários. E essa equação nos apresenta um conceito fundamental, a constante de tempo. Ela nos diz o quão rápido a concentração da saída se ajusta ao novo estado estacionário, depois daquela mudança em degrau. Pensa na constante de tempo como a agilidade do sistema. Quanto menor a constante, mais rápido ele responde. É como comparar um guepardo com uma tartaruga, sabe? Que analogia incrível! E nesse exemplo, a constante de tempo depende do volume do tanque e da vazão. Ou seja, um tanque maior ou uma vazão menor, a resposta vai ser mais lenta. Imagina só, se você está projetando esse processo, pode usar esse modelo para estimar quanto tempo leva para a concentração de saída atingir o nível que você quer, depois de uma mudança na entrada. Muito útil, né? Começamos com um cenário de mistura simples, mas o que acontece quando a gente adiciona uma reação química à mistura? As coisas ficam mais interessantes, né? Com certeza. Vamos pular para o exemplo 3.2, onde a gente tem uma reação química de primeira ordem acontecendo dentro do tanque. Agora o reagente está sendo consumido pela reação enquanto tudo acontece. E como isso muda a nossa equação de balanço de massa? A gente precisa considerar esse consumo do reagente, certo? Sim, a gente adiciona um termo que representa esse consumo por causa da reação. E sabe o que é interessante? Esse fator extra, na verdade, torna a constante de tempo menor em comparação com a mistura simples. Peraí, então a reação acelera a mudança na concentração. Tipo, a reação está comendo o reagente mais rápido e o sistema se ajusta mais depressa. Exatamente. A constante de tempo agora depende não só do volume da vazão, mas também da constante de velocidade da reação. Reações mais rápidas, resposta mais rápida. Mas, espera um pouco. Isso, mano, levanta uma questão importante de segurança, né? Se a concentração do reagente não pode passar de um certo limite, o que acontece se a reação for muito rápida? Aí a gente teria um problemão. Num cenário real, um sistema de alarme alertaria os operadores se a concentração chegasse num nível perigoso. É por isso que entender a constante de tempo é crucial. É como um sensor gritando: ei, a concentração está subindo rápido demais. Cuidado. Exatamente. E em casos críticos, um sistema de segurança automatizado poderia até agir, sabe? Interrompendo o fluxo de entrada ou injetando algo para controlar a reação. Nossa, isso mostra como a modelagem matemática não é só sobre números, né? É sobre segurança, controle de riscos e instruções reais. Com certeza. E, para a gente complicar um pouco mais, que tal analisar o exemplo 3.3 com dois CSTRs conectados em série? Dois tanques, o dobro da diversão. Opa, 2 tanques. Parece que a complexidade do nosso modelo vai dobrar também, hein? Mas vamos lá, o que muda agora? Agora a gente está lidando com um sistema de segunda ordem, o que significa que precisamos de duas equações diferenciais para descrever as concentrações nos dois tanques. 2 equações. E a gente precisa resolver elas juntas, tipo um quebra-cabeça interligado.
Isso aí. E mesmo que o volume total dos dois tanques seja igual ao do exemplo anterior, com um tanque só, a concentração final no segundo tanque vai ser menor. Mas por quê? Ter 2 tanques não deveria diluir ainda mais o reagente. A chave está na conversão. O reagente sofre mais conversão no primeiro tanque antes de chegar no segundo. Menos reagente disponível para reagir no segundo tanque, concentração final menor. Entendi. Então, mudar de 1 para 2 tanques, mesmo parecendo uma mudança pequena, muda bastante a dinâmica e exige uma análise mais, digamos, sofisticada. E a forma da resposta da concentração também muda. Deixa de ser uma curva exponencial simples e vira uma curva em S mais complexa. É como se o sistema estivesse aprendendo a lidar com a reação em etapas. Que legal. Mas e quando as equações ficam complicadas demais para a gente resolver, tipo analiticamente, como nesses exemplos, tem alguma ferramenta que a gente pode usar? Tem sim. Quando as equações ficam muito cabeludas, principalmente com relações não lineares, a gente pode usar a linearização, uma técnica poderosa para simplificar modelos, permitindo soluções aproximadas. E como funciona essa mágica da linearização? A gente pode transformar qualquer equação complexa em algo mais simples. Basicamente, a linearização aproxima uma função não linear usando a reta tangente dela num ponto específico. É como usar uma régua para representar uma curva num pedacinho. Perde um pouco de precisão, mas ganha em simplicidade. Ah, entendi. A gente troca um pouco de precisão por um modelo mais fácil de lidar. É como usar um mapa simplificado em vez de um GPS super detalhado. Boa analogia. Os modelos lineares são bem mais fáceis de resolver matematicamente e ainda dão insights importantes sobre a relação entre as variáveis do processo. Mas é preciso ter cuidado para não se afastar muito do ponto que a gente escolheu, né? Senão a aproximação fica ruim. É como usar um mapa simplificado para navegar em outro continente. Exatamente. A linearização funciona melhor quando o processo opera numa faixa limitada. Mas e quando nem a linearização dá conta da complexidade das equações? Aí a gente entra no mundo das soluções numéricas, certo? Onde os computadores entram em cena para salvar o dia. Isso aí. Em vez de buscar uma equação fechada, elegante, a gente usa algoritmos para aproximar a solução passo a passo. A gente obtém vários pontos que representam o comportamento do sistema, mas sem uma fórmula exata. É como trocar um mapa desenhado à mão por várias fotos tiradas durante uma viagem. A gente entende o caminho, mesmo sem uma representação perfeita. Perfeito. Cada abordagem tem seus prós e contras. Soluções analíticas são elegantes e diretas, mas as numéricas são mais flexíveis para lidar com problemas complexos. Então, se você tivesse um problema bem cabeludo para resolver, as soluções numéricas seriam a melhor escolha, né? Mesmo que não tivessem aquela solução analítica bonitinha. Exato. E para a gente finalizar essa primeira parte da nossa imersão, eu vou te apresentar um cenário ainda mais desafiador. O reator não isotérmico. Prepare-se para lidar com a temperatura. Temperatura. Então agora a temperatura não é constante. Quais as implicações disso para o nosso modelo? As coisas ficam bem mais complexas. Além do balanço de massa, a gente precisa considerar o balanço de energia. E isso pode gerar comportamentos bem interessantes, como oscilações na temperatura e na concentração. Oscilações. Parece que o sistema fica meio instável, né? Tipo um pêndulo que não para de balançar. Em alguns casos, sim. Essas oscilações podem surgir da interação entre o calor gerado pela reação e o calor removido pelo sistema de resfriamento. É como um cabo de guerra entre forças opostas. Controlar o reator não isotérmico parece ser um desafio e tanto. Mas por hora, vamos fazer uma pausa e voltar na parte 2, onde vamos explorar exemplos mais específicos de modelagem matemática em ação. Até já! E aí, pronto para desvendar mais mistérios da modelagem matemática. Na parte 1, a gente explorou o básico dos reatores de tanque agitado e agora vamos mergulhar em exemplos mais específicos. Lembra que paramos nos reatores não isotérmicos. Sim, aqueles onde a temperatura não é constante e as coisas podem esquentar, né? Você mencionou oscilações na temperatura e na concentração. Parece complicado. De fato, o apêndice C do livro se aprofunda bastante nessa complexidade. Mas mesmo sem entrar em detalhes técnicos, o ponto principal é que a temperatura ela tem um papel crucial nas reações químicas, né? Sim, claro. A temperatura influencia a velocidade da reação, a composição do equilíbrio, até a seletividade, tipo quais produtos são formados preferencialmente. Exatamente. É como cozinhar, sabe? Se você não controlar a temperatura do forno, o bolo pode não crescer, ou queima, ou fica cru no meio. Com reatores químicos é a mesma coisa. Então, se a gente não monitorar e controlar a temperatura direitinho, a gente pode ter resultados bem diferentes do esperado, né? Rendimentos baixos, subprodutos indesejados, até reações perigosas fora de controle. Por isso que os engenheiros usam modelagem, para prever como a temperatura vai evoluir ao longo do tempo. E para projetar estratégias de controle, para manter tudo dentro dos limites, sabe? É como ter um termostato inteligente para o reator. Falando em modelagem, vamos voltar para um conceito fundamental: os graus de liberdade. O que são exatamente graus de liberdade no contexto da modelagem? Imagina que você está montando um quebra-cabeça, sabe? Os graus de liberdade são o número de peças que você pode colocar livremente
antes que a posição das outras seja definida. Ah, entendi. Então, no nosso quebra-cabeça da modelagem, os graus de liberdade são as variáveis que a gente pode manipular para obter diferentes resultados. Exatamente. Eles representam um número de variáveis independentes que a gente precisa definir para saber exatamente o estado do sistema. É como ajustar os ingredientes de uma receita para chegar no sabor que você quer. E se a gente tiver poucos graus de liberdade, o nosso modelo fica subespecificado, tipo uma receita com poucos ingredientes, com infinitas soluções possíveis. E se tivermos muitos, fica super especificado, tipo uma receita com instruções contraditórias, sem solução. Perfeito. A gente precisa encontrar o ponto ideal, onde o número de equações bate com o número de variáveis conhecidas, sabe? É como ter as peças certas no quebra-cabeça e instruções claras para montar. O livro que você mandou explica direitinho como fazer essa análise de grau de liberdade passo a passo. É como um manual de instruções para construir modelos matemáticos robustos. E por falar em resolver modelos, a gente já discutiu a diferença entre soluções analíticas e numéricas. Que tal a gente relembrar essa diferença para o nosso ouvinte? Claro. Uma solução analítica dá para a gente uma fórmula, tipo uma forma mágica, que descreve o comportamento do sistema. Mas, às vezes, encontrar essa fórmula mágica é muito difícil, principalmente quando a gente lida com modelos complexos ou não lineares. Nesses casos, a gente usa soluções numéricas que usam algoritmos computacionais para aproximar a solução passo a passo. É como usar um mapa que te guia pelo caminho, mas sem te dar a fórmula exata da trajetória. Entendi. Cada abordagem tem suas vantagens, né? Soluções analíticas são elegantes, dão insights diretos, mas as numéricas permitem explorar terrenos complexos que seriam impossíveis de outra forma. Agora, vamos conectar isso com o mundo real. Imagina que você é um engenheiro que precisa projetar um sistema de controle para um reator químico. Como você usaria a modelagem matemática para resolver esse desafio? Bom, primeiro eu construiria um modelo que representasse a dinâmica do reator. Balanços de massa e energia, cinética da reação, transferência de calor. Seria como criar um mapa detalhado do reator e de como ele funciona por dentro. E com esse modelo, você poderia analisar como o reator responde a diferentes entradas, né? Mudanças na vazão, temperatura, concentração. É como simular vários cenários para ver como o reator se comporta. Isso aí. E com base nessa análise, eu poderia projetar uma estratégia de controle. Tipo um sistema que monitora a temperatura e ajusta o resfriamento para manter tudo na faixa ideal. É como ter um piloto automático para o reator, que faz os ajustes para manter o voo estável. E os algoritmos de controle podem ser simples, tipo um liga-desliga, como um termostato de casa, ou mais sofisticados, como o controle PID. Ah, o controle PID. Esse é como um maestro que rege a orquestra do reator, usando vários recursos para garantir uma performance impecável. Que bela união de modelagem matemática, conhecimento do processo e engenharia do controle, né? Mas como em toda orquestra, é preciso que todos os instrumentos sejam afinados e tocando em sincronia. Com certeza. E por falar em afinação, é fundamental a gente entender as limitações dos nossos modelos. Eles são ferramentas poderosas, mas a gente precisa usar com cuidado. Quais são as principais limitações que o nosso ouvinte deve ter em mente? Afinal, nenhum modelo é perfeito, né? Primeiro, é importante lembrar que todos os modelos são aproximações da realidade, né? A gente faz suposições, simplifica as equações, usa dados que podem não ser 100% precisos. É como usar um mapa que te mostra o caminho geral, mas pode não ter todos os detalhes da paisagem. Então, a gente sempre precisa considerar a possibilidade de erros, de incertezas nas nossas previsões. Nenhum modelo é uma bola de cristal infalível. Exato. Nunca devemos confiar cegamente na saída de um modelo sem avaliar as suposições, as limitações. É como usar o mapa, mas também prestar atenção nos sinais na paisagem real. Outra limitação é que os modelos geralmente são feitos para uma faixa de operação específica, né? Se a gente sair dessa faixa, as previsões do modelo podem ficar menos precisas. É como usar um mapa de uma cidade para navegar em outra. E a linearização, apesar de ser uma ferramenta útil, também tem suas aproximações, né? A gente está basicamente trocando uma curva por uma reta, o que pode ser bom para pequenas variações, mas não tanto para variações maiores. É como usar uma régua para medir o comprimento de uma corda, sabe? Funciona para pedaços pequenos, mas para a corda inteira a gente precisa de algo mais flexível. E o mesmo vale para soluções numéricas. A gente está aproximando a solução passo a passo que introduz um leão. É como usar pixels para representar uma imagem. Quanto mais pixels, mais precisa a imagem, mas nunca vai ser uma representação perfeita da realidade. Então é um desafio encontrar o equilíbrio, né? A gente quer modelos simples o suficiente para serem práticos, mas complexos o suficiente para representar o sistema. É como escolher o mapa certo para a viagem, nem muito detalhado, nem muito simples. E a gente sempre deve ter essas limitações em mente, principalmente ao tomar decisões importantes com base no modelo. Mas mesmo com suas limitações, os modelos matemáticos são ferramentas incríveis para a engenharia química, né? Com certeza. Acho que a gente deu para o nosso ouvinte uma boa base para entender como esses modelos funcionam, como eles podem ser aplicados. Mas ainda tem muito a explorar.
Que tal a gente continuar a nossa jornada na parte 3? Bem-vindos de volta. Chegamos à parte final da nossa imersão no mundo da modelagem matemática. Já vimos os fundamentos, as diferentes abordagens, as limitações. E agora, que tal a gente focar nas aplicações práticas? Como esses modelos são usados no dia a dia da engenharia química? Boa. Afinal, entender a teoria é importante, mas ver como ela se aplica na prática é o que realmente faz a diferença, né? Lembra que na parte 2 a gente falou sobre projetar um sistema de controle para um reator. Usamos os modelos para entender a dinâmica do reator, testar a estratégia de controle. Mas como a gente leva essas ideias para a prática? Como a gente cria um sistema de controle que funcione de verdade? Aí entra os instrumentos e o controle. A gente precisa de sensores para medir as variáveis do processo, tipo temperatura, pressão, vazão. E precisa de atuadores para manipular essas variáveis, tipo válvulas para ajustar as vazões, elementos de aquecimento para mudar a temperatura. É como dar olhos e mãos para o reator, sabe? Para ele poder ver o que está acontecendo e agir. Ah, entendi. E esses sensores e atuadores precisam ser conectados a um sistema de controle, né? Geralmente um computador, um controlador lógico programável que processa os dados dos sensores, executa o algoritmo de controle e manda os comandos para os atuadores. Exatamente. É como o maestro que recebe informações da orquestra, analisa a partitura e orienta cada músico para garantir que a sinfonia seja perfeita. Então o sistema de controle fica o tempo todo monitorando o reator, comparando com o que a gente quer e fazendo ajustes para manter o processo funcionando como deveria. Isso aí. É como um sistema de navegação, que te guia para o seu destino e corrige a rota quando necessário. E os algoritmos de controle, eles podem ser simples, tipo um liga-desliga, como o termostato de casa, ou mais sofisticados, como o controle PID. O PID usa uma combinação de ações, né? Proporcional, integral e derivativa, para responder aos desvios e trazer o processo de volta para o controle de forma rápida e suave. É como um equilibrista que faz pequenos ajustes para se manter em pé. Perfeita analogia. Mas o mais importante é que a modelagem matemática nos permite projetar e testar esses sistemas de controle antes de colocar em prática, né? Então a gente pode simular o comportamento do reator com diferentes algoritmos de controle, tipo um simulador de voo. Exatamente. A gente pode ajustar os parâmetros, testar diferentes cenários e encontrar a melhor solução para o problema sem arriscar a segurança ou o desempenho do processo real. Economiza tempo, dinheiro e evita muita dor de cabeça no futuro. Agora, vamos pensar na modelagem matemática, na engenharia química como um todo, né? Porque ela é tão importante. Bom, os modelos ajudam a gente a tomar decisões melhores. Seja para projetar um novo processo, otimizar um existente ou resolver problemas, os modelos nos dão uma compreensão mais profunda do sistema, de como ele funciona, de como ele reage às mudanças. É como ter um mapa detalhado que te guia pelas diferentes rotas e te ajuda a escolher o melhor caminho. Exatamente. E os modelos também ajudam a gente a comunicar nossas ideias de forma mais clara e eficiente, né? Podemos usar os modelos para explicar conceitos complexos para os colegas, para os clientes, para os órgãos reguladores. É como se a gente tivesse um idioma universal que todos os engenheiros entendem, né? E com a tecnologia avançando cada vez mais rápido, o papel da modelagem na engenharia só tende a crescer. Imagina um futuro onde os engenheiros usam dados em tempo real, de sensores, sistemas de monitoramento, para criar modelos que se adaptam e evoluem conforme as condições mudam. Seria como ter um mapa que se atualiza automaticamente enquanto a gente explora novos territórios. E a inteligência artificial pode ajudar a gente a projetar e otimizar processos de maneiras que a gente nem consegue imaginar hoje. As possibilidades são infinitas. Que futuro incrível. Mas antes da gente encerrar nossa imersão, queria deixar uma pergunta para o nosso ouvinte. Quais os desafios éticos que você imagina que vão surgir com o avanço da modelagem e da inteligência artificial na engenharia? Essa é uma pergunta profunda. Conforme os modelos se tornam mais poderosos, é importante garantir que eles sejam usados de forma responsável, transparente, ética. A modelagem é uma ferramenta poderosa, mas é o engenheiro que define o seu propósito e as suas consequências. É isso aí. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E com essa reflexão, a gente encerra nossa imersão no mundo da modelagem matemática. Espero que você tenha gostado da jornada e que tenha despertado a sua curiosidade para explorar ainda mais esse universo. O mundo está cheio de problemas esperando para serem modelados, analisados e solucionados. Continue explorando, continue aprendendo, continue expandindo os limites do que é possível.